aprender juntos como alunos do Mestre que é o Senhor Jesus, o ensinador das nossas vidas, o professor das nossas vidas, aquele que nos ensina a cada dia a andar em novidade de vida, Pai. Por isso, obrigado por cada um dos teus filhos que estão aqui, por aqueles que estão assistindo essa aula nesse momento, através das nossas redes sociais, através do nosso YouTube, do Facebook, do Instagram, que sejam abençoados ao momento em que estiverem ouvindo o som da tua voz, meu Pai. Que haja abundância, ó Deus, de conhecimento na tua casa, como o Senhor tem nos dado a cada dia, experimentar desse pão que sai desse altar, fresquinho, ó Deus, a cada culto, a cada encontro, a cada ajuntamento, o Senhor tem nos feito experimentar mais a tua presença, Pai. Obrigado por tudo, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmão, shalom. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado aos irmãos levitas. Deus continue abençoando a vocês. Vocês podem se assentar também. Deus abençoe você também que está em casa assistindo essa ministração, essa aula, nesse momento. Nós estamos na Escola Bíblica Dominical e temos aprendido nessa nova temporada de estudos que se seguirá aí pelos próximos domingos. Já começamos há 3 domingos atrás sobre a estrutura da Bíblia. Isso foi muito gostoso aprender aquilo que nós já ouvíamos falar há um tempo atrás, nas outras EBDs, há anos atrás, quando nós participávamos da escola de adolescentes, de juniores, de crianças, e nós temos experimentado nesse tempo essa nova experiência em Deus através daquilo que nós até ouvíamos falar, mas o Senhor tem acrescentado mais. Quem tem participado das EBDs, quem tem assistido às nossas aulas, tem experimentado isso, essa vivência com o Senhor, dessa abundância daquilo que o Senhor tem acrescentado, daquilo que até então achávamos que já conhecíamos, que já sabíamos, porque o Senhor é abundante, Ele sempre nos surpreende. Por isso, nessa manhã, nós estaremos estudando, compartilhando um pouco da palavra do Senhor, através agora de uma nova etapa dentro desses estudos, que são os livros históricos. Os livros históricos que estão lá na palavra do Senhor, na Bíblia. E hoje nós vamos conhecer 3 desses livros, que é Josué, Juízes e Ruth. E tem a sequência de outros que vem à frente deles, fechando esse ciclo de livros históricos. Mas por que eles são chamados livros históricos? As aulas passadas nós aprendemos sobre o Pentateuco. E aí entramos agora na dimensão dos livros históricos, porque, segundo os conhecimentos, os estudos, os livros históricos, eles vão apresentar o poder da manifestação de Deus através de Israel, dos israelitas. A trajetória que nós conhecemos, desde o Gênesis até o Deuteronômio, que era desde ali da promessa que o Senhor tinha feito para Abraão, para sair da sua parentela, para ir para uma nova terra, para um outro lugar, e aí tem toda aquela história que você já conhece, você conheceu no livro do Pentateuco, através do povo de Deus, sobre a liderança de Moisés. E aí Moisés, ele morreu em Deuteronômio. E aí a história precisou dar continuidade. Na aula passada nós ouvimos que Moisés ele não entrou na terra prometida. Então daria a partir dali para que o povo continuasse a viver a história da promessa que Deus tinha, o propósito que Deus tinha para cumprir os planos dele aqui na terra, tinha que existir uma nova pessoa, um novo sucessor, para que
pudesse novamente ser guiado por Deus e, acima de tudo, guiar o povo através dos conhecimentos das Escrituras. Desde aquilo que Moisés, que já tinha recebido de Deus através das tábuas dos 10 mandamentos, daquilo que ele recebeu no monte, como estratégias de condução do povo. Ele se foi, mas precisou se dar a continuidade para a conquista da terra prometida. Então a mão do Senhor continuou se movendo e agindo no meio desse povo de Israel, através de Josué, que foi o sucessor de Moisés. Uma nova pessoa levantada pelo Senhor para que pudesse conduzir o povo. Então os livros históricos, eles começam a partir do livro de Josué, onde ele recebe esse comando para que possa conduzir o povo, e aí os grandes feitos do Senhor, a mão poderosa do Senhor agindo poderosamente em Israel, através dos israelitas, através daquele povo escolhido de Deus, e através de tantas guerras e batalhas, e vitórias e derrotas que esse povo passou nos livros seguintes, nos livros históricos seguintes. Então, alguns fatos nós vamos ouvir. Eu trouxe alguns essa manhã, escrevi algumas coisas para que vocês pudessem ter esse interesse, esse despertamento em meditar nesses livros históricos. Por que interesse? Porque eu estava conversando com a pastora. Geralmente não, sempre a gente não tem esse super interesse de ler as coisas do Antigo Testamento, do Velho Testamento, principalmente do Pentateuco. E aí essa galera aí do Novo, dos livros históricos, a gente pega uma historinha aqui, uma historinha ali isolada, que são as pessoas mais famosas desses livros, pessoas históricas que fizeram uma grande diferença, mas toda a história, todos os capítulos, se você for pedir ao Senhor abrir esse entendimento espiritual, além da genealogia, além daqueles milhares de nomes que você vê, que fulano foi pai de ciclano, beltrano, aqueles nomes maravilhosos, como o pastor Edmilson disse, que é bom para colocar os filhos, tem um monte desses nomes lá. Então às vezes a gente fica assim, poxa, mas só tem um monte de nome, só tem um monte de tribo, só tem um monte de gente que não tem uma história, só é guerra, só é batalha. Eu não consigo extrair nada desses livros especificamente para a minha vida no dia de hoje. Afinal, eu estou no Novo Testamento, estou na graça, é o livro da lei, já se passou. Mas não, está na Bíblia, está escrito, é porque algo tem a nos ensinar. E eu tenho aprendido, já dessas aulas passadas, tirado esse preconceito de mim mesmo, de só ter o interesse pelos principais famosos do Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, das histórias mais bonitas e belas que existiam nesses livros. Mas quando você para meditar, quando você em casa para meditar e estudar e ter essa experiência, essa vivência com o Senhor, você vai ver que outras coisas Deus vai te revelar. E é assim que Deus tem acrescentado nessas aulas passadas, e com certeza vai continuar nos acrescentando nessa aula de hoje. Então essa é a introdução para que você entenda sobre o que são esses livros históricos. São os livros em que a gente vai ver de uma forma mais intensa a mão de Deus se movendo em favor do povo. Amém, pessoal? Amém. Aleluia. O livro de Josué é uma obra fundamental para compreender o estabelecimento do povo de Israel na terra prometida. Ele é o 6º livro do Antigo Testamento e o primeiro dos chamados livros históricos, que inclui Josué, Juízes, Ruth e os que eu não falei ainda, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis,
Primeiro e segundo Crônicas, e Esdras, Neemias e Esther. Olha que maravilha! Esse povo todo, esse livro, todos esses livros fazem parte do livro, dos livros históricos. Se você relembra assim, dando uma pincelada nas histórias principais, nos focos principais desses livros, você vai ver que vai envolver questão de reis, de terras, de batalhas, então de Deus agindo mais intensamente, justamente em favor do povo, através de uma pessoa, para modificar uma nação, para modificar uma situação. Então por isso que é chamado dessa forma, dividido dessa forma na estrutura da Bíblia, esses livros históricos. Vamos conhecer um pouco de quem foi Josué. Josué foi um homem líder, responsável por liderar o povo de Deus para conquistar a terra prometida, logo depois da morte de Moisés. Josué foi o sucessor de Moisés. Josué foi um dos espias que voltou com as boas notícias sobre a terra prometida. Lembra que existiam ali os 12 que foram espiar a terra para ver como era, que tinha, o que tinha por lá, para trazer essas notícias para Moisés, e todos que voltaram com notícias maravilhosas. Foi assim? Não. Voltaram com o quê? Os 12 espias, quando voltaram, falaram que tinham o que na terra? Era difícil de dar conquista. E que era fácil conquistar a terra? Não. E dessa galera que foi lá, todo mundo voltou murmurando, só trazendo coisa ruim? Não, com fé e com pouca fé. Quem? Com fé e com pouca fé. Quem foram os dois que voltaram? Eu já falei, não foi Josué. Caleb, exatamente. Então, Josué e Caleb, Josué já estava lá no Pentateuco, e agora ele entra nos livros históricos. Ele foi um dos 12 espias, já tinha dado lá uma vista na terra prometida, para ver como era a questão, para ser conquistada. A autoria sobre o livro de Josué. A tradição judaica atribui a autoria do livro de Josué ao sucessor de Moisés como líder do povo de Israel. Contudo, muitos estudiosos acreditam que o livro ele foi escrito por vários autores e editores ao longo dos séculos. Então eu pesquisei sobre de fato quem foi que escreveu o livro de Josué. Então existe um forte indício de que foi o próprio Josué que fez o escrito do livro, ou outros autores desconhecidos que também acrescentaram histórias dentro dos capítulos do início até o fim. Antes de entrar no livro de Josué, nós precisamos entender que desde os tempos antigos Deus escolheu um homem chamado Abraão, que teve filhos e filhos, se multiplicaram, foram morar no Egito, viraram escravos e lá foram libertos sob a liderança de Moisés. Aí é um release, um resumo de tudo que a gente já viu até então. Em Levítico, esse povo para no Monte Sinai para receber as leis do Senhor, que são os mandamentos. Em Números, esse povo começa a caminhar, marchando para a terra prometida. Os espias foram ver essa terra e não voltaram com boas notícias. Voltaram com muitas murmurações, e o povo se virou e se desesperou e se desanimou e não confiou naquilo que era a promessa de Deus. Deus se irou com aquele povo e, como castigo, falou que esse povo não entraria na terra prometida. Somente a geração dos filhos deles entrariam nessa nova terra. E em Deuteronômio, Moisés levanta um novo
que foi Josué. Então correu, nadou e morreu na praia. Andou os 40 anos, toda aquela coisa que a gente viu nos livros do Pentateuco, e por conta do desânimo, da murmuração, da não unidade, da desunião, do propósito de focar na entrada da terra prometida, e mesmo recebendo as más notícias, digamos assim, daquilo que os espias trouxeram dessa ida à terra, ainda assim houve toda essa dissensão, essa confusão no meio do povo, e o Senhor, como um castigo, disse: não, ninguém vai entrar, acabou. Agora quem vai entrar são os filhos de vocês, a geração de vocês, que vão entrar na terra prometida. Aleluia. Vou botar aqui no silencioso, porque está no silencioso. Vamos lá. Vamos então ao livro de Josué. Eu quero que alguém abra aí no livro de Josué e leia o capítulo 1. Como voz junto às águas, leia aí o capítulo 1 de Josué. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Nun: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto, e ao norte, os montes Líbanos, a leste, o grande rio Eufrates, e toda a terra dos hebreus, e a oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você, como estive com Moisés. Nunca abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude este livro dia e noite, e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem, e você terá sucesso. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado nem tenha medo, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Aleluia. Olha essa palavra de encorajamento já do Senhor para Josué. Gente, é para comandar um povo, não é para comandar só os de casa. Já é difícil comandar uma família, no caso ser um sacerdote, você que é pai, você que é marido, como uma figura dessa autoridade que o Senhor dá ao homem na casa, na família. Imagine para comandar um povo com pensamentos diferentes, com costumes diferentes, com pensamentos diferentes. Eram milhares e milhares, bilhões de bilhões. Não era um povo pequeno, era um povo muito numeroso. Então imagine você recebendo a estratégia, o comando do Senhor no dia de hoje para comandar um grande povo. Você aceitaria? Para direcionar um povo para entrar em um devido lugar, dando as direções para eles, os comandos para eles e as estratégias para eles. Vai por aqui, vai por ali, não vai por aqui, não vai por ali. Então o Senhor foi cuidadoso desde o início do livro
histórico de Josué. Assim como ele foi com Moisés, cuidando, Senhor, não vou, sou obrigado, não sei falar, não sei o que, são os temores de que são chamados e convocados pelo Senhor para ser chamados como líderes, como aqueles que vão comandar, aqueles que vão liderar, aqueles que têm que ir à frente. São os temores comuns que nós vivemos também nos dias de hoje, assim como foi com Moisés, assim como foi com Josué. Os temores nós passamos diariamente. Se não for o Senhor conosco, ai de nós que estamos, por exemplo, com uma figura de liderança, como a pastora. Eu, no momento, já há muitos anos, já fazia parte de liderança de ministério de louvor. Desde os meus 18 anos eu já faço parte de liderança de ministério de louvor até os dias de hoje, e o Senhor foi acrescentando isso a cada dia, né, na minha vida, essa questão desse comando, me ensinando, estou aprendendo até hoje, e hoje na posição de evangelista, que requer de mim então uma maior responsabilidade, que não há nenhuma glória no título nem no nome, que aquele muito é dado, muito será cobrado, e a gente teme e treme diante das convocações do Senhor, daquilo que o Senhor nos dá. E foi assim com Josué, a primeira palavra profética que o Senhor deu para ele. Ele não entrou, não foi escolhido aleatoriamente. Ele recebeu o comando do Senhor, de que o Senhor seria com ele, onde ele colocasse a planta dos pés. Você vê aí no texto que ela leu do oeste, do leste, subindo e descendo, tinha que rodear, tinha alguns lugares demarcados para se conquistar, mas o Senhor estaria com ele todos os dias, e ele precisava estar firme naquilo que Moisés já tinha passado para ele, através do Senhor, e não se apartasse da vida dele os comandos, né, a palavra do Senhor, não aparte da sua boca o livro, não deixe de falar do que está escrito, daquilo que está sendo revelado a você. Entregue e fale e exerça. E é uma palavra de encorajamento, porque ele não sabia qual era a reação do povo. Ou você acha que o povo recebia tudo sorrindo, com os dentes abertos? De forma nenhuma. Desde o Pentateuco, a gente viu nas outras aulas de que o povo de Deus é um povo trabalhoso, de que é um povo que precisa ser literalmente tratado pelo Senhor desde o início, onde tudo praticamente poderia ser mais fácil. Imagina os dias atuais. Então, nos dias de hoje também nós somos tratados pelo Senhor, assim como diz a palavra do Senhor, e não podemos apartar da nossa boca o livro, a palavra do Senhor, o livro dessa lei. E aí ele recebeu essa palavra profética. Talvez como foi estruturada essa divisão do livro de Josué, não dá para trazer todos os fatos históricos, tudo que aconteceu lá, porque são muitas coisas. Talvez poderíamos dividir o livro em três partes. A conquista da terra prometida, isso eu estou incentivando a você a ler depois o livro de Josué, ou a ouvir. Eu ouvi esses três livros para preparar essa aula. No Spotify você pode ouvir, no YouTube você pode ouvir. Então, se está sem tempo, vai para parar, está dirigindo, põe lá no YouTube, bota lá o livro de Josué, vai estar lá, você pode ouvir a palavra do Senhor. Fé também vem pelo ouvir. E a experiência de quando você também ouve é diferente também da experiência de quando você lê. Então, eu incentivo a você, além de ler o livro, a você ouvir, sentir o sofá, ou quando estiver lavando os pratos,
coloca lá o fone. Está alguém na sala assistindo lá televisão, coloca o fone, né? Vai para o seu quarto, faça alguma coisa, bote tudo o celular no seu bolso, bote o seu fone, deixa lá rolando o livro e você vai ter uma experiência diferenciada quando você ouvir. Vai comigo. Ao invés, além da experiência de ler, ouça a palavra do Senhor. E você vai ter uma experiência diferente também. Então, talvez poderíamos dividir o livro em 3 partes. A conquista da terra prometida, e isso você pode notar que vai estar entre o capítulo 1 até o capítulo 12. A distribuição das terras entre as tribos de Israel, as famosas tribos de Israel, estão aí também no livro de Josué, e isso você vai conhecer esse fato nos capítulos de 13 a 21, até o versículo de capítulos 13 a 21, sobre as 12 tribos, sobre as tribos de Israel, e as conclusões, a solidificação das alianças entre as tribos. Houve as alianças entre as tribos de Israel. Você vê isso no capítulo 22 e no capítulo 22 e 23, o discurso de despedida de Josué, tchau, e a aliança também formada em Siquém, no capítulo 24. Então, precisamos dividir o livro de Josué nessas histórias, esses fatos históricos, ficaria dividido dessa forma. Então, de X a Y, dessa forma, para você conhecer quando você estiver lendo ou ouvindo sobre o livro de Josué. Um fato importante para... Oi. 22 e 13 você citou aí o quê? Discurso final de Josué e a aliança e a assembleia de Siquém. Siquém. 22 e 23. Vocês estão compreendendo até aí? Amém? Olá. Estamos aprendendo juntos. Eu também aprendi muita coisa que eu não sabia preparando essa aula. E algo que eu queria destacar dentro dessa divisão do livro de Josué é sobre a questão das batalhas. A gente fala muito das promessas, né, do Senhor, de conquistar a terra, porque o Senhor te prometeu, porque o Senhor criou uma promessa para mim, porque eu sou mais de 8 mil das promessas, alguma coisa assim que tem na Bíblia para o povo de Deus. Mas o Pentateuco, ainda com Moisés, e a partir do livro histórico de Josué, é para eles conquistar a terra prometida. E foi fácil conquistar a terra prometida, gente? Até onde vocês conhecem, até onde vocês lembram da terra prometida, foi fácil? Então, por que nós reclamamos tanto de que as promessas do Senhor não estão acontecendo nas nossas vidas? A gente está desistindo nas batalhas. Eu só vi batalha aqui com os caras vivendo para conquistar a terra, subindo e descendo, ouvindo os comandos e se posicionando para conquistar, para lutar, para batalhar. Nada foi de graça. Era a terra prometida. É lindo falar. E é lindo cantar. Sai da tua tenda, ó filho meu. Aí você vai precisar fazer um clipe em casa, né? Te mostrarei as estrelas do céu. É lindo cantar, mas não é de batalhar as guerras que tem. Isso eu não tinha me atentado. É lindo falar as promessas do Senhor, e que o Senhor tem promessas para a minha casa, o Senhor tem promessas para a minha família, o Senhor tem promessas para o meu trabalho, para todas as áreas da minha vida. Mas há
houve as batalhas. E foram muitos povos que se voltavam contra o povo de Deus, contra o povo de Israel, e eles iam conquistando. Algumas eles perderam, outras eles ganharam, e assim eles foram tomando posse. Eu tomo posse das promessas do Senhor, porque elas são minhas, e pega a caixa de promessa e agarra, e abraça, pega a sua promessa do dia. Eu acho que nem existe mais, né? Caixa de promessa. Existe? Aí pega a promessa, pega a palavra, essa promessa é bonitinha, não é para mim hoje, ô glória. Aí vive ali, aí o Senhor declara essa promessa para mim, não sei o que. Vem a dificuldade, vem o gigante, vem lá o grande rei para tentar impedir a sua caminhada de trilhar e conquistar o território. De todo lugar onde você plantar, pisar a ponta dos seus pés, o Senhor vai te dar. Então, o que a gente medita, reflete sobre as promessas do Senhor nessa aula dentro de Josué, é sobre que não existe vitórias se não houver lutas. Temos que conquistar a terra, as promessas, aquilo que o Senhor prometeu para mim e para você. Então hoje é o dia de você relembrar o que o Senhor falou ao seu respeito, e de você relembrar sobre o que eu e você temos feito para que isso possa acontecer de fato nas nossas vidas. Hoje estamos esperando as estrelas caírem do céu, o mar se abrir bonitinho, o Rio Jordão, como foi o primeiro ato ali que Josué teve que, sob o comando do Senhor, eles tiveram que passar, para ganhar passagem no Rio Jordão também, com pés enxutos, pés sequinhos, para atravessar e iniciar a jornada para conquistar a terra prometida. Hoje estamos parados, só esperando essas promessas acontecerem. Isso vale para mim também, porque o Senhor também na minha cara. Quando você está lutando e batalhando para conquistar as suas promessas, e você só está levando para mim de volta aquilo que eu já sei e que sei que vou cumprir na sua vida, mas e a sua parte você tem feito este mundo? E a sua parte você tem feito, igreja? Os comandos o Senhor já tem te dado, além daquilo que você recebe a nível eclesiástico aqui do altar, a nível de igreja, mas na sua casa, dentro do seu quarto, quando você abre a palavra do Senhor, o que o Senhor tem te direcionado para conquistar as promessas do Senhor para a sua vida. Aleluia. A data do escrito do livro de Josué é incerta, mas a maioria dos estudiosos concorda que ele foi escrito durante o período de tempo que abrange a conquista de Canaã até a época do exílio babilônico, por volta de 1400 anos antes de Cristo a 586 anos antes de Cristo, depois de Cristo. Então, é mais ou menos a estimativa de quando foi escrito o livro de Josué. A gente está quase fechando o livro de Josué. Contexto histórico. O livro de Josué narra a história do povo de Israel após a morte de Moisés. Isso nós ouvimos quando Josué assume a liderança e conduz o povo à conquista de Canaã, a terra prometida. O livro fala sobre um período de aproximadamente 25 anos e é dividido em 3 sessões que eu falei para vocês. Então é todo o livro de Josué. Estima-se que toda aquela história, do início ao fim até os 24 capítulos, durou em média 25 anos para que tudo aquilo acontecesse, para conquistar a terra prometida. Pense aí. A conquista de Canaã
e o estabelecimento do povo de Israel na terra prometida são eventos cruciais na história bíblica. Eles representam o cumprimento das promessas de Deus feitas a Abraão, a Isaac e a Jacó lá atrás, e estabelecem as bases para a formação do reino de Israel e a vinda do Messias. Uma coisa que começou tão lá atrás, desde Abraão, que a gente comentou, passou pelo Pentateuco, por tudo aquilo que nós ouvimos nas aulas passadas, chegando no livro histórico com Josué. Só com Josué, essa parada da questão da entrar na terra prometida, em média foram 25 anos. E o tempo passado, e o tempo do Pentateuco, e os 40 anos rodeando, andando com Moisés. E antes disso, e desde Abraão, gente, é muito tempo, é muitos anos, é muita história, é muita perseverança, é muita fé, é muito foco naquilo que Deus tinha escrito para aquela pessoinha. Agora a gente enxerga esse povo como uma pessoinha só, eu e você, lá atrás, desde Abraão, mora aquelas estrelinhas do céu. Por quanto tempo aquela pessoa que andou com aquele povo prosseguiu para entrar de fato, permanecer e tentar permanecer firme com aquele povo que do nada fazia um Deus de ouro, do nada adorava outros deuses, do nada falava mal de Moisés. Moisés subia, desaparecia, o povo lá falava mal. Nada diferente dos dias atuais nas igrejas de Cristo aqui na terra. Então, se nós queremos viver, entrar na terra prometida, nós temos que observar esses aspectos. Por que as promessas ainda também não chegaram nas nossas vidas? Por que essas pessoas que já estavam desde antigamente, de Abraão no Pentateuco, não entraram naquilo que Deus tinha prometido primeiro para eles, e eles não experimentaram? E por que a gente faz um paralelo com os nossos dias de hoje? Algumas coisas que nós ainda não estamos vivendo e experimentando em todas as áreas da nossa vida. Será que nós estamos nos assemelhando iguais ao povo de Israel, a esse povo de antigamente? Qualquer coisa a gente faz um bezerro de ouro, qualquer coisa a gente sai da linha, qualquer coisa a gente não quer mais ouvir Deus, qualquer coisa a gente quer sair da igreja, qualquer coisa a gente não quer abandonar o ministério, sei lá, qualquer coisa a gente passa por coisinhas, por coisas que tentam atrapalhar, os gigantes que tentam atrapalhar o nosso caminho. Então, nessa releitura da minha vida e da sua vida, sobre as promessas que Deus tem para você, e sobre aquilo que nós precisamos relembrar da nossa trilha para conquistar essa terra, nós temos que pontuar isso em nós e não no outro, porque nós somos um corpo. Nós somos hoje o Israel de Deus aqui na terra, somos esse povo escolhido pelo Senhor. Mas Deus olha cada um de nós, pessoa por pessoa, coração por coração, mente por mente, e aí Ele vai individualmente na vida de cada um, tratando aquilo que precisa ser tratado. Então inclua isso na sua releitura quando você for lembrar dessas questões. A linguagem utilizada no livro de Josué, ela é rica em simbolismo e imagens poéticas. Além disso, o autor utiliza repetições e padrões literários para enfatizar temas e mensagens centrais. Por exemplo, a expressão "seja forte e corajoso", ela é repetida várias vezes ao longo do livro. Josué ouviu várias vezes ao longo dos escritos: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso.
Várias vezes você vai ler ou vai ouvir o livro, você vai ouvir essa expressão do Senhor. Porque ao mesmo tempo que a gente está indo bem, daqui a pouco acontece uma coisa que a gente não quer mais. A gente quer desistir. Meu Deus, é um gigante gigantesco, enorme, redundante. É um gigante enorme. Eu não consigo. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho desse problema. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. O Senhor nos diz essa manhã: seja forte e corajoso. Diga para a pessoa do seu lado: seja forte e corajoso. Você, no caso, seja forte e corajoso. É o Senhor incentivando o conhecimento e conhecendo os corações daquele povo. Aleluia, glória a Deus. Os aspectos espirituais. Eu quero que você agora abra para a gente fechar o livro de Josué. O capítulo 6 é um fato assim, extremamente, um dos fatos extremamente importantes, mas assim, o que mais me chocou é esse aí, Josué, capítulo 6. Deixa eu ver lá. Já vai abrindo aí, meditando. É a conquista de Jericó. Os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados, para não deixar que os israelitas entrassem. Ninguém podia entrar, nem sair da cidade. O Senhor Deus disse a Josué: olha, eu estou entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei e os seus corajosos soldados. Ou seja, não era pouca coisa que tinha lá. Agora você e os soldados israelitas marcharão em volta da cidade uma vez por dia durante 6 dias. Na frente da arca da aliança irão 7 sacerdotes, cada um levando uma corneta de chifre de carneiro. No 7º dia, você e os seus soldados marcharão 7 vezes em volta da cidade, e os sacerdotes tocarão as cornetas. Quando eles derem um toque longo, todo o povo gritará bem alto, e então a muralha da cidade cairá. Aí cada um avançará diretamente para a cidade. Josué, depois de ouvir esse comando, Josué chamou os sacerdotes e disse: carreguem a arca da aliança, e na frente fiquem 7 sacerdotes levando cornetas. E disse ao povo: comecem a marchar em volta da cidade, e os soldados marchem na frente da arca, da aliança de Deus, o Senhor. Então, segundo as ordens de Josué, os 7 sacerdotes ficaram na frente da arca e começaram a tocar as cornetas. Os soldados iam na frente dos sacerdotes, tocavam as cornetas, e um grupo de guardas seguia a arca. Durante esse tempo, as cornetas tocavam, mas Josué tinha dado ordem ao povo para não gritar, nem fazer barulho até que ele mandasse. Aí Josué, ordenando que os sacerdotes
dessem uma volta ao redor da cidade, carregando a arca da aliança. Depois voltaram ao acampamento e passaram a noite lá. E no dia seguinte, Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes carregaram a arca. Os 7 sacerdotes que levaram as 7 cornetas iam em frente tocando sem parar. Os soldados iam na frente deles e um grupo de guardas seguia a arca. As cornetas não paravam de tocar. No segundo dia, marcharam de novo uma vez em volta da cidade e voltaram ao acampamento e fizeram isso durante 6 dias. E no 7º dia, levantaram-se de madrugada e marcharam em volta da cidade 7 vezes no mesmo dia. Foi só nesse dia que deram 7 voltas ao redor da cidade. E na 7ª volta, quando os sacerdotes acabaram de tocar as cornetas, Josué disse ao povo: gritem agora, o Senhor Deus está entregando Jericó a vocês. A cidade deve ser destruída, junto com tudo o que há nela, como oferta para Deus. Somente ficará viva a prostituta Raabe e a sua família, porque ela escondeu os nossos espiões. Mas não peguem nada daquilo que vai ser destruído. Se ficarem com qualquer coisa que eu mandei destruir, vocês vão trazer desgraça e destruição ao acampamento israelita. Mas os objetos de prata, ouro, bronze e ferro serão separados para o Senhor e colocados no seu tesouro. Então os sacerdotes tocaram as cornetas, e logo que o povo ouviu este som, gritou com toda a força, e a muralha caiu. Aí todos subiram, entraram na cidade e a tomaram, e mataram com as suas espadas todos os que estavam na cidade. Homens e mulheres, crianças e velhos também mataram os bois e ovelhas e um monte de coisa aí que eles destruíram. Josué é um fato histórico de Josué e as muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó eram imensas, os muros eram imensos, e não era um murinho de condomínio, não era um murinho desse aqui, nosso vizinho. Eram muralhas que pessoas moravam, tinham casas que moravam, famílias moravam nessas muralhas. Então você imagina só a dimensão da grossura, da espessura das muralhas de Jericó. E o quanto de quilômetros, eu não pesquisei isso, quantos quilômetros esse povo mandava para rodear a cidade, para fazer esse ciclo. Vai ficar vendo quantos quilômetros tinha de diâmetro, né? Não sei como é que chama essa parte, para dar a volta, essa circunferência, quantos quilômetros mais ou menos de início ao fim, essa giro de 360 graus. Mas sob os comandos do Senhor, liberadas para Josué, ele liberou sobre o povo seguiu exatamente conforme os comandos que o Senhor tinha ordenado. O Senhor destruiu, fez com que eles conquistassem a terra, os muros foram destruídos para que eles pudessem tomar a cidade, sob o som dos comandos da corneta, do som daqueles que estavam sendo comandados e direcionados pela voz do Senhor, sob a liderança de Josué. E enquanto nós estávamos louvando aqui nessa manhã, nós estávamos louvando, o ministro Jardim, o Pedro Jardim estava ministrando um momento espontâneo de oração, um momento de louvor. Nós estávamos cantando o som que sai da sua voz, o grito, o seu clamor que sai do seu interior, faz com que as muralhas e as barreiras que existam
ao nosso redor, ao nosso derredor, elas caem por terra. Então, quando você estiver adorando ao Senhor, de repente você ouvir um comando, dê um glória a Deus, dê um aleluia ao Senhor, dê um brado de vitória ao Senhor. É um comando que o Senhor pode estar te dando nesse momento para que uma muralha, um problema na sua vida possa cair por terra. E muitas vezes a gente perde essa oportunidade, a gente fica ali com a boca cerrada. Deus te deu uma voz profética aqui na terra, para que você possa exercer com autoridade como profeta e profetiza do Senhor o som da corneta, da adoração que sai de dentro de você, que você exala, que você coloca para fora, faz com que o inferno escute que ali existe um verdadeiro adorador, que existe um guerreiro do Senhor, usado pelo Senhor para destruir as cadeias, as barreiras, as correntes, e você poderá colocar em liberdade, aqueles que estão cativos, aqueles que estão presos, assim como eles ouviram aquele comando, deram aquele brado de vitória, aquele brado de louvor ao Senhor, eles partiram para cima para guerrear, para tomar a cidade. Então não perca no meio da oração esses momentos, esses comandos que são liberados pelos ministros de louvor. Dê um brado de louvor ao Senhor, use as suas próprias palavras para glorificar ao Senhor, ou fale palavras que glorificam ao Rei. Tudo isso Deus e o diabo ouvem, porque Ele está ao nosso derredor. E quando a gente perde essa oportunidade, a gente não depara nada, a gente guarda tudo para si, o mundo espiritual não tem o que fazer, porque nós precisamos mover o mundo espiritual através das nossas palavras, com aquilo que sai da nossa boca. E foi assim, essa pequena e grande experiência que eles passaram ali com as muralhas de Jericó. Isso dá um baita estudo sobre louvor, sobre adoração, sobre comando, sobre direção, sobre passo a passo, sobre tanta coisa que nós poderíamos aprender nesse livro. É muito incrível. Então não perca essa oportunidade de ler o livro de Josué. Esse é o aspecto histórico da dimensão do livro de Josué e espiritual para as nossas vidas. Não desistir das promessas do Senhor, não esquecer de prosseguir caminhando, não se apartar da nossa vida, da nossa boca, o livro dessa lei, a palavra do Senhor, de vir para a casa do Senhor, de entender a palavra do Senhor, de praticar a palavra do Senhor, de tomar posse da promessa e não esquecer de que existirão batalhas, mas que sobre a liderança de Deus, sobre as palavras proféticas liberadas da nossa pastora, que é a nossa líder espiritual, haverá vitória, haverá conquista nas nossas vidas. E a gente sabe que existe um povo que tem rodeado a terra. Nós não sabemos em qual volta nós estamos, mas a vitória, ela virá. As conquistas, elas virão. Nós tomaremos posse daquilo que é nosso por herança do Senhor. Os inimigos serão destruídos. E nós traremos para o Senhor aquilo que é dele e deixaremos para trás aquilo que não pertence ao Senhor, nessa nova etapa que nós estamos dando nesse tempo. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. O livro de Juízes. Vamos correr, ainda bem que são curtos. Josué tem bastante coisa. Juízes também tem muitos capítulos, igual a Moisés, a Josué, e também no seu contexto você vai ver muitas batalhas, muitas guerras também para continuar exercendo a trilha para a conquista da terra prometida. O livro de Juízes é uma parte importante do Antigo Testamento e conta as histórias dos israelitas depois que eles entraram na terra prometida. Este livro descreve um período na história de Israel em que eles foram governados por uma série de juízes.
escolhidos por Deus para liderar os israelitas em tempos de crise. Os juízes não eram apenas líderes militares, mas também eles desempenhavam um papel de guias espirituais, ajudando os israelitas a permanecerem fiéis à aliança com Deus. Então os juízes eram pessoas escolhidas por Deus para levantá-las no meio do povo, naquele tempo, para estar guiando o povo já dentro da terra prometida. E foram vários os juízes. Você vai ler ao longo do livro de Juízes, vários deles foram levantados. E dentro do livro de Juízes houve um ciclo muito ruim, um ciclo de pecado e libertação, que é um tema central no livro de Juízes, que enfatiza a importância da fidelidade e obediência a Deus. Também demonstra a misericórdia e paciência de Deus com o seu povo, apesar de uma constante rebelião e desobediência. Gente, vocês vão ficar desesperados quando vocês lerem o livro de Juízes. Eu fiquei, compartilhando com a pastora, eu fiquei nervoso com o povo de Deus, porque é um povo que entrou na terra prometida, que viu tantos feitos, que conquistou tanta coisa, que passou por maus bocados. E aí vinham esses juízes levantados pelo Senhor para guiar o povo. Todo mundo ia lá bonitinho, fazendo todas as coisas corretas, mas era só o juiz morrer que o povo se dispersava hacia onde? Voltava, vinha a rebelião, vinha o pecado, vinha a desobediência, vinha a mistura dos povos, vinha a idolatria, vinha uma série de misérias com esse povo que entrou na terra prometida, com o povo que entrou na terra prometida, tá bom? Não é outro povo diferente, uma outra geração, era o povo que passou essas experiências com Deus, vivia tropeçando, vivia caindo, tinha um líder, aí esse líder morria, o povo se dispersava, aí eles começavam a clamar, meu Deus, aquilo lá, e começavam um clamor, e Deus misericordiosamente e paciente liberava mais um juiz para conduzir o povo. O que eu vi desde o Pentateuco até o livro de Ruth, mais especificamente até Juízes, que o povo de Deus ele não pode ficar sem líder. O povo de Deus ele não pode ficar sem um pastor, sem uma pastora, sem alguém que aponte o caminho. A gente vê a liderança de Deus, escolhidos de Deus, desde o princípio até os dias atuais. Isso você vai observar quando você lê o livro de Juízes, mais especificamente como o povo tem tanta experiência com Deus e consegue, de uma hora para outra, esquecer de toda aquela vivência. Não era nem uma vivência espiritual, era uma vivência física de enxergar a olhos nus as vitórias, as batalhas e as conquistas. De repente fazia outros deuses, se misturando com outras coisas que não eram para se misturar, e praticavam idolatrias e coisas que desagradavam ao Senhor, e o Senhor castigava o povo, porque naquela época existia o castigo do Senhor. O Senhor se voltava contra o povo sofria. No livro de Juízes vocês vão ver que eles sofriam durante um determinado tempo na mão de um outro governante, na mão de um outro rei, de uma outra pessoa que tinha uma liderança, que não era uma pessoa tão legal assim, tão favorável, eram escravizados novamente, sofriam, comiam o pão que amassou, por conta da desobediência, por conta de não praticar o que Josué lá atrás a gente estava falando, que não era para apartar da boca o livro dessa lei, a palavra do Senhor, os ensinamentos. Esqueciam o legado, o que já tinham aprendido e vivenciado. E pela misericórdia do Senhor, o Senhor levantava esses juízes para que eles pudessem ser comandados. E teve juízes notáveis, não tem como não falar sobre ela, sobre Débora. O livro de Juízes nos apresenta vários juízes que foram bem
digamos assim, e dentre eles tem Débora, que era uma profetisa e foi a única juíza mencionada na Bíblia. Ela levou os israelitas à vitória sobre os cananeus ao lado de Pará, e a sua história ela é contada, você vai ver isso no livro de Juízes, no capítulo 4 e 5, uma história linda de um homem que foi falar com ela, consultar com ela, digamos assim, orientações sobre o que deveria fazer naquele momento, naquela situação, e ela, usada pelo Senhor, falou que tinha que guerrear, e ele disse: não, eu só vou se você for também, eu só vou se você for lá comigo também. Resumindo, Débora foi com ele, e eles venceram aquela batalha sob os comandos do Senhor, sobre a palavra do Senhor liberada sobre a vida dele. E Débora foi usada naquela época como uma mulher. Eu poderia trazer os outros juízes, né, Sansão, Gideão, a gente vai ver ao longo dos capítulos também a história deles, mas eu quis enaltecer as mulheres, né? Benditas são as mulheres no nosso meio, na nossa nação, na nossa igreja, na nossa pastora, todas as outras mulheres aí, as remoeres do Senhor, aqui na casa do Senhor, por conta dessa sensibilidade, dessa força. Ela poderia simplesmente dizer: eu ir para a guerra, isso é coisa para homem. Não, ela foi junto com ele, venceram sob os comandos do Senhor aquela batalha. Então eu digo para você, mulher, seja forte e corajosa. Aquilo que o Senhor te deu para fazer, realize com destreza. A pastora continue seguindo os comandos do Senhor, aquilo que Deus te deu para falar, para realizar, para liberar sobre a igreja. Seja como Débora mesmo, você vai ter aí os baracos. Pastor, eu estou com medo, me ajuda, pastor. Eu vou com você, filho. Vamos avante, é tempo de avançar, é cadma do Senhor para as nossas vidas. A gente vai seguir debaixo da palavra profética que é liberada nesse altar. Por isso que eu quis pegar e enaltecer as mulheres nesse livro de Juízes. Desculpe aos homens, mas nós temos bastante espaço na Bíblia, né? Mas nós vamos enaltecer aquelas que são valorosas também do Senhor na palavra de Deus, que são as mulheres, né? A pastora Ana, presbítera evangelista, presbítera séria, as obreiras do Senhor, da casa do Senhor, ovelhas do Senhor, continuem firmes nesse propósito que o Senhor deu a cada um de vocês. Aleluia! E a gente vai finalizar indo também para uma história tão linda, tão fofinha, que é o livro de Ruth. Quem lembra aí a história de Ruth, né? Ruth, Noemi, órfã. A história tão linda de honra do Senhor, de que o Senhor muda a história, né? Daquela pessoa que não era de uma linhagem, digamos assim, próspera, evangélica daquela época, era moabita, era de uma outra situação, uma outra cultura, tinha uma outra vivência, mas essa história de fidelidade, fechando essa aula nessa manhã, que é o livro de Ruth. Quem era Ruth? O nome Ruth significa literalmente amizade. É bom, né? Não sei, olha a experiência, né, que ela teve com Noemi e a vivência dela, o sacrifício dela para honrar a casa, né, manter a casa. E quando você lê os 4 capítulos, gente, curtinho, lê hoje o livro de Ruth, 4 capítulos, ouve o livro de Ruth. Significa amizade e descreve a característica marcante da pessoa principal do livro, que é a própria Ruth. Quem escreveu o livro de Ruth? A história de Ruth ela transcorre ao longo de 11 anos as convenções hebraicas estabelecidas que informam que foi Samuel que foi o autor desse livro.
Aliás, ele teria sido o responsável pela unção de Davi. A gente vai ver nos outros livros históricos mais para frente. Mas nas pesquisas que eu fiz, a gente viu que foi o Samuel que escreveu o livro de Ruth. A história de Ruth é tão importante que está registrada na Bíblia em um livro que leva seu próprio nome. Ela foi uma mulher moabita que viveu durante a era dos juízes de Israel, um período de grande degradação espiritual para a nação. E embora os moabitas fossem inimigos dos israelitas, eram inimigos. Ela era casada com um judeu chamado Malom, que se mudou de Belém para Moabe com a sua família durante uma época de fome. E ao se casar com um judeu, Ruth não se uniu só ao marido, mas também ao de Israel. E aí, no resumo dessa história, Malom morreu, o marido de Noemi também morreu. E aí, e agora, Ruth não tinha como ter filhos para prosseguir, ali a geração dela junto da sua família. Então houve esse desespero de Noemi, de agora meu marido já morreu, os de vocês também já morreram, então agora não tem mais como a gente prosseguir na nossa geração. Então é melhor que cada um de vocês vão, cada um para o seu canto, cada um para a sua cidade, volta para a casa de seus pais. Mas a história diz que fala sobre essa fidelidade, de mais especificamente de Ruth, que preferiu ficar com Noemi e seguir os princípios ali ordenados por ela, para que a geração de Noemi prosseguisse através de Ruth. Orfa se foi, a gente não ouviu mais falar de Orfa, decidiu voltar ali para a sua parentela, para a sua cidade, de volta. E a gente vai falar um pouquinho sobre Boaz, que foi a pessoa, o resgatador. Quando um homem, o marido, no caso, morria, e para prosseguir aquela geração, aquela família, tomar posse das terras, tomar conta da família, tinha que ter um parente mais próximo daquela pessoa que morreu. Então essa pessoa, ela foi Boaz, que ela encontrou nessa caminhada, quando ela decidiu ficar com Noemi. Então a gente vai ficar aqui, a gente vai lutar, a gente vai reconstruir, a gente não sabe como, mas eu vou trabalhar. A gente vê aí Ruth, guerreira, não media esforços para trabalhar ali. Tinha uma cultura de que o pessoal que trabalhava ali na lavoura, nos campos, deixava algumas espigas de milho, alguns alimentos caírem, para que as pessoas menos favorecidas, as pessoas mais pobres, fossem ali pegar essas espigas, essa cevada, os alimentos ali, e levassem para suas famílias. Então já era culturalmente uma prática daquela região, daquela terra, acontecer isso. E aí Ruth repassou as mangas e não mediu esforços. E uma mulher viúva, ela viúva, sem emprego, sem nada, tinha que fazer alguma coisa, tinha que trabalhar de algo para tentar sustentar a família e a casa, já que as duas decidiram morar juntas. E aí foi quando Boaz a viu ali, sem saber ainda quem era ela, começou a observá-la, a achar um pouco de graça nela, e aí começou a pesquisar, perguntar a uma e a outra quem era aquela mulher, e falaram para ela que era Ruth, que era Moabita, que estava ali também, junto com os outros, com as outras servas ali, pegando os alimentos. E aí, por ele achar graça na vida de Ruth, falou, não, vamos deixar cair um pouco mais, de espigas para que ela possa pegar, tome cuidado com ela. Ele foi ter com ela depois, falando que ela poderia ser bem-vinda ali naquele grupo, para que pudesse
se alimentar, para que pudesse beber a água, a mesma água que os servos dele bebiam, da mesma fonte, do mesmo balde, ali de onde eles se alimentavam. Então ela foi encontrando graça sobre a vida, sobre os olhos de Boaz, que era um parente próximo de Noemi. E aí Noemi, quando Ruth voltou para casa, cheio de coisa, com 300 espigas de milho, milhões e milhões, milhares e milhares, estou dizendo, milhões e milhões, milhares e milhares de espigas, aí ela foi contar: não, menina, nem te conto, Boaz, ele é nosso parente próximo, então possa ser que ele possa ser aí o seu novo esposo, seu marido. E aí nos capítulos seguintes existe a história de que Noemi fez um plano, né? Contou para ela: toma um banho, se arrume, passa o perfume. Está lá escrito que Noemi pediu para ela passar perfume, viu? Passa perfume, e quando ele for lá de noite se alimentar, onde ele se encontra, depois que ele for dormir, você vai lá, se deita aos pés dele, né? Como um sinal de humildade, de carinho, de amor, pois pode existir aí a oportunidade de a gente começar novamente a nossa geração, a nossa família, e possa vir e comprar as nossas propriedades, e tomar conta de você se casar, e você possa ter filhos. E assim aconteceu. Ela foi, o Boaz comeu, bebeu, se alegrou, foi dormir. Ruth foi dormir aos pés dele. Ele acordou e achou graça diante dela. Ela contou o que tinha acontecido, o que Noemi falou, que ele era um parente próximo, era um resgatador, como era conhecido naquela época, para prosseguir com a família, com a geração de Noemi, e ela, já que ela não pôde ter filhos, como poderia prosseguir isso, e ele encontrou graça. Existia alguém mais próximo, um parente mais próximo de Boaz, que ele falou: bom, tem alguém mais próximo do que eu, e estou até interessado em você, mas eu vou conversar com ele e vou ver se ele tem interesse. Se ele não tiver interesse, eu compro toda a propriedade, tudo que são de vocês, e a gente segue, a gente se casa, e a gente vai tocar nosso barco. E aí ele foi e procurou esse rapaz, que era um parente mais próximo, só que ele não se interessou por conta de que teria que se casar, né? Também ia tudo junto, ia o pacote junto, né? Ia todas as terras, casas e tudo na venda, mas se tivesse mulher também ia junto, ia ter que casar, ia ter que gerar filhos, porque era a cultura daquela época, era assim. Então ele não teve interesse. O Boaz chamou os bambambãs da época, as pessoas ali que tinham autoridade, para que pudessem testemunhar esse fato histórico de que eles estavam conversando acerca daquele assunto. Por isso a importância, né, de situações importantes, cruciais, eles sempre ter alguém que possa estar conosco de confiança para testemunhar, para ouvir. O testemunho de dois, é mais firme. Tem alguma coisa assim no Novo Testamento que fala acerca disso. Depois eu vou pesquisar também, mas tem alguma coisa relacionada a isso. Mas aí tinha 10 para testemunhar. E aí o cara não teve interesse. E aí, na cultura dele, tinha que tirar as sandálias para selar esse repasse, né, digamos assim, de propriedade, para a compra da propriedade, das terras e tudo mais. Então ele tirava as sandálias e o povo ali via como selando aquele momento, e assim eles se casaram. Ruth teve filhos, e aí a geração começou a prosseguir através da vida de Ruth, ali na geração de Noemi, e é um fato histórico dentro do livro de Ruth, que faz parte, ela está na genealogia de Jesus. A gente está encerrando essa aula de manhã. Deixa eu só ver onde foi que eu anotei. Lá em Mateus 1:5, lá na genealogia de Jesus, que a gente raramente lê.
pula logo para o capítulo 2, para o nascimento de Jesus. Salmão, de Mateus 1,5. Salmão foi pai de Boaz, e a mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obed, e a mãe de Obed foi Ruth. Obed foi pai de Jessé, que foi pai foi pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. Davi e a mulher que tinha sido esposa de Urias foram os pais de Salomão. Então, o menor que foi a história de Ruth, o menor sentido que poderia ter para algumas pessoas colocar a história dessa mulher, era só uma família, era só uma mulher simples, mas que o Senhor resgatou e mudou toda a história dela, através desse encontro com Boaz. E por conta desse encontro, dessa nova geração, dessa família, que continuou se multiplicando, e eles tiveram esse filho, Obed, e através dessa geração veio o nascimento do Messias, Jesus. Então, o fato histórico, para a gente encerrar, é que não existe os piores tabus, ou as piores pessoas, ou os piores históricos de famílias, por pior que seja a nossa história, o entendimento que eu tive desse livro histórico, o Senhor é aquele que muda a nossa história diante dos nossos olhos. Para 3 viúvas, o que tinha para viver era que esperar a morte, sem nada, sem perspectiva de mais nada na vida. Mas houve a intervenção do Senhor, porque desde os antigos, Deus já tinha um propósito de até chegar a Jesus. Por onde é que Jesus iria passar? A genealogia dele. E ele escolheu passar também essa genealogia através da vida de Boaz, através da vida de Ruth, através da vida de Raabe. As pessoas improváveis que Deus fez serem prováveis e aprovadas diante de tudo, diante de todos, e abriram uma nova era no Novo Testamento, com um Novo Testamento, com essa genealogia fazendo parte daqueles que geraram também ao Senhor Jesus. Então, eu e vocês estamos fazendo parte de um novo tempo, de um novo ciclo. Eu não estou falando de igreja, porque o Senhor continua fazendo coisas desde antigamente, desde lá de trás até os dias atuais, que nós temos visto só a crescente do Senhor no nosso meio, a bênção do Senhor no nosso meio. Então, todas as áreas da nossa vida, o Senhor é aquele que muda a nossa história diante dos nossos olhos. Então, escreva a sua história, faça o seu histórico de bíblico aqui na terra. Exerça os comandos do Senhor, aquilo que tiver para direcionar. Cumpra os desígnios do Senhor. Seja obediente aos seus líderes, aos seus pastores, os homens, como nós vimos aqui, para que nós possamos alcançar as bênçãos do Senhor e entrar na terra prometida. Porque nós fazemos parte da geração de Deus, o povo adquirido do Senhor, que vai povoar os céus. Amém? O Senhor nos abençoe e Deus abençoe também você que está em casa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vou falar rápido aqui, porque está difícil. Desde quinta-feira que eu estou
chamando de volta. Só que muitas vezes a gente entende que Deus quer nos falar, só precisamos sacudir, que ela é afastada. Então o Senhor está sacudindo.